devemos compreender, essa parte, tá, de geometria, ela não tem muito cálculo aritmético não, tá? Não tem muito cálculo aritmético não, é mais conceito e definição para você do sexto ano, né? Então, o primeiro conceito que nós devemos entender é o conceito de reta, né? O conceito de reta, o conceito de semi-reta, o conceito de segmento de reta e tudo mais, né? Então, vamos primeiro para o conceito de reta, tá? Não. O que é uma reta? Uma reta, pessoal, uma reta é definido por infinitos pontos alinhados sem dimensão, tá? Então, se você pega, por exemplo, um ponto aqui, né, e junta com outro ponto, e junta com outro ponto, e junta com outro, e junta com outro, com outro, com outro, com outro, e você pega infinitos pontos, cara, infinitos é muita coisa, né? Então, se você pegar infinitos pontos, aí você consegue desenhar uma reta. É importante lembrar também que uma reta, ela não tem nem começo e nem fim, tá? Ela é infinita nas duas direções, tanto para a esquerda quanto para a direita, ela é infinita, tá? Quando nós desenhamos uma reta no caderno, na lousa, seja lá onde for, nós estamos representando apenas um pedacinho dela, tá? Até porque é impossível a gente desenhar uma reta por completo, né? Já que ela é infinita. Então é muito importante a gente desenhar essa setazinha. Quando a gente escreve só assim, tá errado, tá? Quando você quer desenhar uma reta, você tem que colocar uma setazinha, tá? Que representa que isso aqui ainda iria continuar, tá? E por sinal, infinitamente, né? Então, a definição de reta para vocês, eu posso dizer que significa o quê? Infinitos pontos alinhados, onde essa reta ela é infinita nas duas direções, ou seja, não tem nenhum começo e nenhum fim, tá? Isso é uma reta. E eu tenho a semi-reta também, tá? Além da reta, existe também a semi-reta, tá? Pelo nome, já dá para entender mais ou menos que é uma semi-reta. Uma semi-reta é como se fosse a metade de uma reta, tá? Metade de uma reta. Você pega aqui uma reta, que ela é infinita nos dois lados, aí você corta ela no meio. Então, você pega apenas esse pedaço aqui, ó. Então, observação, se você pegou apenas um pedaço, então você consegue perceber que ela começa bem aqui. Então, essa é a diferença básica da semi-reta para a reta. Que uma semi-reta, ela tem uma origem, tá? Diferente da reta, que ela nem começa nem termina, ela é infinita nos dois lados, a semi-reta não. A semi-reta ela é infinita apenas em um sentido. No outro sentido, ela não é infinita, ela tem um começo, tá? Então, a semi-reta ela tem um começo, porém, ela não tem fim, tá? Tem um começo, mas não tem um fim. Isso é uma semi-reta. Pessoal, até o momento, deu para entender aqui? Deu. Deu? Então, a reta é infinita nos dois lados. Uma semi-reta, ela tem um começo, mas não tem um fim. E nós temos, né, por último aqui, o segmento de reta. Segmento de reta. O que é um segmento de reta? Segmento de reta é literalmente um pedaço da reta. Então, se você pega aqui uma reta que ela é infinita, tá? Ela é infinita tanto para cá quanto para cá. Lembra que toda reta é infinita. Existe uma diferença, pessoal, entre reta, semi-reta e segmento. É o que eu estou dizendo aqui hoje, tá? Então, você pega aqui uma reta que é infinita nos dois lados. E você corta aqui essa reta em dois pontos, né? Se você cortar somente em um ponto e pegar o restante, você tem uma semi-reta. Agora, se você cortar em dois pontos, corta aqui e corta aqui. Aí você vai ter um pedacinho da reta. Onde esse pedaço da reta, ele tem o começo e também tem um fim. Então, essa é a diferença fundamental entre segmento de reta, reta e semi-reta, né? Que um segmento, ele tem um começo e também tem um fim. Reta não tem começo nem fim. Semi-reta tem uma origem, mas não tem um fim. E segmento tem uma origem e tem um fim. Tem um começo e um fim. Até aqui, pessoal. Deu para entender? Deu para entender. Entendeu? Vocês lembravam disso aqui ainda? Sim. Sim? Show de bola.
Agora, posições, tá? Posições relativas. Isso aqui é um C cedilha, tá? Olha, meu Deus do céu, o que é isso? Deixa eu apagar aqui. Posições relativas das retas. As retas, pessoal, vamos analisar agora duas retas, tá? Duas retas, elas podem ser classificadas, tá? De acordo com suas posições de 3 formas, né? A primeira forma é que nós chamamos de retas, tá? Paralelas. Retas paralelas, tá? O que são retas paralelas? Retas paralelas, pessoal, são duas ou mais retas que não possuem ponto em comum. Ou seja, você tem aqui uma reta, tá? Lembrando que ela é infinita. E você tem uma outra reta que não tem ponto em comum com essa. Ou seja, para vocês entenderem assim de forma mais simples, você tem uma outra reta que não toca nessa reta. Ela sempre anda do lado dela, mas nunca toca. Então, por exemplo, se você tem uma outra reta assim, pronto. Isso daqui são duas retas paralelas. Então, retas paralelas são retas que não se tocam, tá? São retas que não têm ponto em comum. Isso são retas paralelas. Então, isso aqui é reta paralela. Se você pega uma reta para cá e uma reta para cá, também são retas paralelas, né? Porque elas sempre, ó, mesmo que você fosse continuar, lembrando que isso aqui é só um desenho, ela é infinita, tá? Então, mesmo que você continuasse, essas retas não iriam se tocar. Elas sempre andam um do lado da outra. Então, isso são retas paralelas. Existem também as retas concorrentes, beleza? Já as retas concorrentes não, tá, pessoal? As retas concorrentes são retas que têm ponto em comum, ou seja, são retas que se tocam, tá? Então, se você tem uma reta para cá e uma reta para cá, ó, você observa que essas duas retas, tá? Vamos supor a reta R e a reta S, tá? Essas duas retas, elas se tocaram bem aqui, tá? Então, elas têm ponto em comum. Então, elas são retas concorrentes. Retas paralelas não têm ponto em comum. Retas concorrentes têm ponto em comum, tá? Quando eu digo que tem ponto em comum, pessoal, é que se toca, tá? Resumindo é isso. É importante, galera, a gente também observar que nem sempre esse ponto de interseção ele é nítido, tá? Às vezes esse ponto de interseção ele vai acontecer em um lugar futuro. Como assim? Você tem aqui uma reta para cá, aí você tem uma reta para cá. Então, aparentemente, essas duas retas elas não estão se tocando. Aí você fala, então se não estão se tocando, elas são paralelas. Mas está errado, tá? Essas retas aqui, elas são concorrentes. Professor, mas elas não estão se tocando. Lembre que uma reta, ela é infinita. Então, isso daqui, ó, é apenas um trechinho da reta. Porque, na verdade, ela continua, né? Ela é infinita. Da mesma forma que essa reta aqui, ela também é infinita. Então, se você parar para observar, elas iriam se tocar em um ponto futuro dela. Então, isso daqui também é uma reta concorrente. Então, você tem que tomar cuidado nisso, que às vezes, nem sempre elas estão se tocando na hora que você bate o olho, que você observa. Mas, no ponto futuro, essas duas retas iriam se tocar. Então, elas não deixam de ser concorrentes, elas são concorrentes sim. Ok, galera? Deu para entender? Deu, né? E por último, galera, o último tipo de reta é o que nós chamamos de retas perpendiculares, certo? Retas perpendiculares. Perpendiculares. Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Muita gente confunde, galera, as retas perpendiculares com as retas concorrentes. Cuidado. Por que muita gente confunde? Porque nas retas perpendiculares, as retas também se cruzam. Oxe, professor, então por que elas não são concorrentes? Porque tem uma diferença. Primeiro, o que elas têm de iguais? Tanto as perpendiculares quanto as concorrentes
se cruzam, isso eu já falei. A diferença é que as retas perpendiculares, quando elas se cruzam, elas formam... Elas têm que formar 90 graus. Exatamente. Elas vão formar 4 ângulos... Eita! A voz falhou agora. Ela vai formar 4 ângulos de 90 graus. Então, essa é a diferença. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é um ângulo... Isso aqui é um ângulo agudo, isso aqui é um ângulo obtuso. Que lá na frente a gente ainda vai revisar isso aqui também, na próxima aula. Ou então na aula de hoje, eu vou pensar. Então, aqui não. Aqui você tem um ângulo agudo, aqui você tem um ângulo obtuso. Já não. Aqui nas retas perpendiculares, beleza, elas vão se cruzar, tudo bem. Só que, além delas se cruzarem, elas vão formar 4 ângulos de 90 graus. Então, isso são as retas perpendiculares. Geralmente elas vêm assim, tá? Mas elas podem vir assim também, deitada, tá? Não tem problema não. Então, deixa eu ver se você faz aí. Pronto, ficou muito bem. Então, aqui, ó, também você tem 4 ângulos de 90 graus. Então, isso são retas perpendiculares, tá? Retas concorrentes se cruzam, porém em ângulos agudos e obtusos. Retas perpendiculares se cruzam, porém formando um ângulo de 90 graus. E retas paralelas nem sequer se cruzam, tá? Essas retas, elas não se interceptam. Ok, pessoal? Vocês conseguiram entender até aqui? Sim. Deu para entender? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no livro de vocês. Que aí eu analiso, ver se a parte de triângulos e quadriláteros é muito extensa, porque se não for, aí eu vou deixar a parte de ângulos para a próxima aula. Tá, vamos lá. Revisar agora um pouquinho sobre ângulos.